Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo e eu preciso compartilhar isso com vocês, de um testemunho. Talvez você já venha lembrar desse testemunho, porque eu compartilhei até no Facebook, na época, um texto lá bem grande, contando, e a foto. Só que o Senhor tem me incomodado para me trazer esse testemunho como uma forma de vídeo, sabe? Talvez você hoje esteja precisando disso. Né? Não venho aqui para fortalecer a tua fé, porque o único que pode fortalecer a tua fé é a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz assim que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se muitas vezes nós encontramos a nossa fé fraca, é porque nós não estamos meditando na palavra de Deus como se deveria meditar. Nós não estamos buscando na palavra o que nós precisamos. Mas eu venho aqui de alguma forma trazer para você esse testemunho para que talvez você, até às vezes está dentro de uma igreja, mas o seu coração está longe do Senhor. Talvez você precise de uma cura física ou até mesmo uma cura interior, mas está cansado de tanto pedir, está desistindo disso e não crê mais que Deus pode fazer algo, que Deus pode fazer um milagre ou até mesmo deixou de crer já. E eu venho aqui para testemunhar isso. Mais ou menos há 2 anos atrás, quase, mais ou menos 2 anos, a Emily, ela passou muito mal, nós passamos por uma situação muito difícil com ela mesmo, nós achamos que nós íamos perder ela. E eu como mãe, né, já perdi uma filha, então imagina, passar toda aquela situação. A Emily, ela acordou de manhã, ela estudava tarde, ainda estuda, né? Mas ela, na época, acho que ela tinha uns 12 anos, agora ela já tem 14. Então, ela acordou, se arrumou para ir para a escola, como ela fazia todos os dias. Mas naquele dia ela estava com dor de cabeça e eu achei estranho, porque a Emily não é de sentir dor de cabeça. E alguma coisa me dizia para ela ficar em casa. Eu disse para ela ficar, que nós ia levar ela no hospital, né? Assim que meu esposo chegou, era na hora do almoço, nós fomos levar ela no hospital e quando chegamos lá eu percebi que a Emily começou a perder alguns sentidos. Começou a falar coisas sem anexo, começou a perder a visão, ela já não recebia nenhum comando, né? A médica mandava ela apertar a mão, ela não apertava, perguntava o nome dela, ela não sabia. Fazia algumas perguntas simples, ela não sabia responder. E ela começou a entrar em crise ali, começou a gritar, a chorar, e não falava umas coisas sem sentido, sabe? E o mais assim que dava. Que a médica ficou mais preocupada, né? Foi porque ela não recebia nenhum comando. E ela começou a ter muito sono, começou a ficar sonolenta demais. E ali todo o tempo a médica dizia: não deixa ela dormir, fala com ela para ela ficar acordada. E já estava fazendo o encaminhamento dela para Florianópolis, no hospital infantil. Tentaram chamar o helicóptero, não deu. Chamaram o SAMU, já com a UTI, né? E a médica disse que ali ela poderia estar sofrendo ou um AVC ou meningite, né? Então imagina receber esses dois laudos, né? Nenhum dos dois são uma enfermidade fácil de lidar e a gente sabe que pode levar, né, a óbito todos os dois. Então, de repente veio a enfermeira ali já com um equipamento para entubar ela e eu fiquei desesperada, né? Imagina. E de repente chegou os paramédicos ali com o SAMU para levar ela pro infantil e eles alertaram, né? Como ela, a situação dela era muito gravíssima e tentaram me acalmar, conversando comigo, mas em todo o tempo eu crendo em Deus, eu crendo que o Senhor poderia fazer um milagre, que o Senhor podia reverter aquela situação. Na época até eu estava em outra congregação, né, em outra denominação. O Senhor falou, tocou no meu coração para ligar para algumas pessoas e eu liguei, pedi oração. Naquele momento a igreja entrou num relógio de oração e eu sou muito grata a isso porque levantou ali duas pastoras, né, para interceder pela vida da Emily, a pastora Leda e a pastora Vera, e as duas se levantaram em oração. E quando nós chegamos no infantil, olha como Deus ele faz as coisas. Chegamos lá e a Emily estava super mal, sabe? Ela já tinha adormecido. No meio do caminho, os médicos tentaram fazer alguns sinais nela, né, para ver, porque ela, como tivesse desmaiado, ela não dava nenhuma reação, sabe? E eu chorando, daqui lá, fui chorando, pedindo para Deus um milagre, pedindo para Deus que Deus operasse, que Deus revertesse, que eu não iria aceitar aquilo. Eu já tinha perdido uma filha, o Senhor já tinha levado uma filha, Senhor, não leva a Emily, não permita que seja nenhuma dessas doenças, que não seja nada, reverta essa situação, Senhor. E quando nós chegamos no hospital, lá eles foram fazendo os exames, fizeram exame de meningite, fizeram exame da medula para ver se era meningite, né? Fizeram exame AVC, fizeram tomografia, fizeram ela de todos os exames que tinha para fazer, fizeram. Graças a Deus, cada exame que saía dava negativo, aqui alguma enfermidade.
E no momento que eu estava fazendo a internação da Emily, eu recebi uma palavra da pastora dizendo que a Emily não iria ficar internada. Ela disse: a Emily não vai ficar internada. Eu estava orando e a Emily vai vir para casa. Ainda hoje ela vem para casa. Ela não vai ficar internada. E eu já tinha recebido mais outra palavra, né, de outra pastora também dizendo que ela não ia ficar internada. E eu olhei para naquele momento eu olhei para a internação, né? Eu tinha acabado de internar a Emily. Como que a Emily não vai ficar internada, meu Deus? Mas eu resolvi confiar em Deus. Eu não acreditei naquele papel assinado, sabe? Eu acreditei que Deus ia fazer algo, que Deus ia reverter aquela situação. E cada exame que saía, os médicos procuravam mais profundo por que ela estava naquela situação. Acharam que podia ser crise de ansiedade, acharam que podia ser qualquer outra coisa. Eles estavam procurando algo naquilo ali, né? Algo, o que aconteceu. Então tem que ter uma lógica do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei e eu tenho certeza, que o Senhor reverteu qualquer quadro de enfermidade que poderia estar acontecendo naquele momento. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida nenhuma no milagre. Eu vi o milagre de Deus fazendo um milagre na vida dela. Em 24 horas isso aconteceu, eu vi. Eu estava lá, meu esposo na rua chorando, e eu lá dentro do hospital chorando, pedindo, ligando para um, ligando para outro, pedindo oração. Me tiraram da sala e eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro, e eu apenas em intercessão, pedindo, implorando para Deus que o Senhor curasse a minha filha. E o que eu venho dizer para você hoje, que o Senhor fez um milagre na vida dela. Eu não sei o que seria, qual enfermidade seria, qual dessas duas enfermidades, como a médica tinha dado ali, poderia ser uma das duas, né? Pela reação dela, pelos sintomas dela. Mas eu sei que o Senhor fez um milagre na vida dela. E eu, mesmo eu perdendo uma filha, já eu acreditei que mesmo Deus não curando a minha filha lá, mesmo Deus resolvendo levar a minha outra filha, eu continuei crendo no milagre. Eu continuei crendo que o Senhor iria operar, que o Senhor é o Deus que opera, que o Senhor faz milagre. Porque eu vivi milagres, eu vivi curas. A minha casa houve curas, a minha casa houve milagres. Então por que eu não ia crer naquele milagre ali, sabe? E apesar ainda do outro dia o conselho tutelar ter batido aqui em casa para saber o que tinha acontecido, porque acharam que ela tinha tomado algum medicamento. E eu perguntei: tá, mas ela tomou alguma medicação? Saiu no exame que ela tomou alguma medicação? Não, não saiu nada em laudo, não saiu nada em exame. Então como vocês estão falando isso? E eu olhei para elas, para aquelas duas mulheres, e disse assim: eu não sei qual religião vocês é, se você acredita em Deus ou não, eu sou cristã e eu acredito em Deus, eu acredito em milagre. Eu vi minha filha desfalecendo e eu vi o Senhor restaurando a saúde dela em 24 horas. Então eu creio sim que o Senhor faz milagre. Eu creio que o Senhor operou um milagre na vida dela. Ali os olhos das duas encheram assim de lágrimas, sabe? E elas acreditaram na palavra de uma mãe que viu a filha adoecendo. Em 24 horas viu ela também como se estivesse ressuscitando, sabe? Então, se você talvez está passando, esperando por um milagre, não desista, creia em milagre, creia que Deus pode operar, que Deus pode fazer todas as coisas, que por mais impossível que pareça ser, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Ele continua operando milagre. Mesmo que Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele tem um louvor que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus, nada muda, Ele é imutável. Então é nisso que nós temos que crer, sabe? Que Deus, Ele é imutável, que Ele continua fazendo e que a vontade dEle é soberana sobre nossas vidas. Espero que esse testemunho possa, de alguma forma, te edificar, tocar teu coração, te fortalecer em alguma área da tua vida, que você volte a crer em milagres, porque o Senhor, Ele pode fazer.